É muito bom a gente iniciar a palavra depois de um momento de louvor assim, né, de adoração. A gente já entra com um clima favorável, propício à manifestação do Espírito Santo. É totalmente diferente. Tem momentos que a gente vai ministrar que a gente sente aquela barreira, aquele peso, é uma dificuldade, mas quando a adoração, o louvor flui, é maravilhoso. Queridos, nós vamos iniciar hoje um congresso sobre novo nascimento. Eu não sei quantos anos você tem de evangelho, mas eu quero dizer para você que de todas as palavras e de todos os congressos, seminários que você já participou, eu vou dizer a você que esse é o mais importante da sua vida. Não é porque eu vou ministrar, porque eu não sou ninguém, eu não sou nada. Eu até conversando com o pastor Paulo Adelso, vocês conhecem o pastor Paulo Adelso? É o pastor de vocês. Eu sou o pastor Silas Cândido, entendeu? E ele é o pastor Paulo Adelso. Eu estou grudado nele para pegar a unção dele, claro, né? Eu não sou bobo. Então, amados, não é por minha causa, mas é por causa da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 3, o verso 2, e no capítulo 4, o verso 17. Olha aqui para mim. Hoje eu começo falando sobre arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: sem arrependimento não há salvação. Você pode ser pastor, presbítero, diácono, pode ser missionário. Se não nascer de novo, se não se arrepender, você não verá, não herdará o reino dos céus. Não interessa, não importa o que você é. Semana que vem, arrependimento, novo nascimento. Hoje é arrependimento, que é a base do novo nascimento. Depois nós vamos falar da obra da cruz e de alguns feitos notáveis que Jesus realizou na cruz. Então vai ser um mês de dezembro e até a primeira semana de janeiro. Vocês vão ter que me aturar. Mas eu quero incentivar você a não perder um domingo e a convidar aqueles que você está vendo que hoje faltaram, porque é uma palavra de suma importância, porque sem ela você não vai. Quando Jesus voltar, você não vai, você fica. Alguém quer ficar quando Jesus vier? Eu não quero. Então vamos lá. Evangelho de São Mateus, capítulo 3, verso 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora vamos para Mateus. Aqui quem falou foi João Batista. Agora vamos para uma palavra, o próprio Senhor Jesus falando. Mateus 4,17. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pai amado, esta é a tua santa e poderosa palavra. Ministra os nossos corações no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Podeis assentar, irmãos. Queridos, em 1996 eu fui convidado para ministrar no CILD. Quem não sabe onde é o CILD? É o Centro Interescolar Luiz Delgado, fica no 13 de maio. Perdão, estou um pouco rouco. Fica em frente ao 13 de maio. É uma escola, mas tem um teatro lá, pelo menos tinha naquela época. E tinha uns cultos às segundas-feiras. E eu estava nessa época servindo em Tefé, na Amazônia, no coração da Amazônia. Mas eu vim de férias com minha esposa, meus filhos, e fui convidado a ministrar lá. E quando eu ministrei a palavra, eu me lembro a palavra,
Quando eu terminei de ministrar a palavra falava de arrependimento e novo nascimento, e eu fiz o apelo, veio um pastor à frente, chorando, e ele disse: depois que eu ouvi essa palavra, eu vejo que eu preciso nascer de novo. Então, meus queridos, ele foi humilde, ele foi de uma grande humildade, e ele foi de uma nobreza maravilhosa, mas ele sabia que sem arrependimento e novo nascimento, ele não iria ver o reino de Deus. Por isso que Deus colocou no meu coração, no coração do pastor Adelson, e trazer para vocês. Mas eu não posso falar de novo nascimento sem falar em arrependimento, porque o arrependimento é a base. Quando nós vamos construir, um prédio como esse, o que é que nós fazemos primeiro? A base. Vamos fazer a base, cavar o alicerce. Quem entende melhor do que eu aí, me ajuda. Vai colocar a base, para que depois da base a gente possa levantar paredes, enfim, o prédio, Então, queridos, por que o João Batista veio antes do Senhor Jesus? João Batista veio preparar, a palavra diz que João Batista veio preparar o caminho. Para quem? Para o Messias, para o Salvador, para o Shiloé, o enviado, o Hamashia, o Cristo, o ungido de Deus. Ele veio para preparar. E o que é que ele pregou durante o seu ministério? Ele pregou o arrependimento. Diga ao seu irmão que está ao seu lado: João Batista, durante o seu ministério, pregou o arrependimento. E diga mais assim a ele: o Senhor Jesus, no seu ministério, também pregou o arrependimento. Eu acabei de ler aqui um texto onde João Batista fala: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E li um outro capítulo mais na frente, onde o Senhor Jesus fala a mesma coisa: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mas pastor, o que é arrependimento? Arrependimento é um termo militar que se usa no combate. Eu vou dar um exemplo. Digamos que aqui atrás de mim tem uma tropa. Eu sou o comandante da tropa. Eu vou à frente. Eu aprendi assim. A palavra convence, o exemplo arrasta. Então o comandante vai na frente e a tropa segue ele. Então ele vai indo numa direção. Em dado momento ele percebe que se ele continuar naquela direção, o que é que vai acontecer? Vai morrer ele e todos os seus soldados, e ele vai perder a guerra. Então ele diz o seguinte: meia volta, vou ver, e muda de direção. Não é que ele está retrocedendo, não é que ele está fugindo, ele mudou de direção para reagrupar, reorganizar e ver qual a estratégia que ele vai tomar para continuar aquele combate. Esse é o sentido do arrependimento. Mudança de direção. A palavra arrependimento, tanto no Velho Testamento como no Novo, tanto no grego como no hebraico, ele vai ter o mesmo significado: metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de direção. Diga a pessoa que está ao seu lado: arrependimento significa mudança de direção. Amém? Eu vou trazer aqui, além de conceitos, eu vou trazer exemplos bíblicos e exemplos práticos do que é
o arrependimento. Preste bastante atenção. Sem arrependimento não tem novo nascimento. Arrependimento é quando eu me arrependo dos meus pecados, da minha vida, das práticas que eu tinha, e eu quero agora seguir a Deus, agradar a Deus, e eu quero fazer a vontade de Deus, e quero dizer não àquelas velhas práticas, e sim ao que a palavra diz que eu tenho que fazer. A pessoa pode passar 50 anos dentro da igreja e ser um mero religioso, pode até se batizar, mas entra diabo seco e sai diabo molhado na água, mas continua sendo diabo. Misericórdia, mas pode até falar em língua, você sabia? Eu estava no culto com minha esposa, na Gervásio Pires, e tinha uma pessoa falando em línguas. Agora, sinceramente, aquela língua não era o Espírito Santo. A gente sentia que não era do Espírito Santo. Então, queridos, não se iludam. Não é porque eu estou na igreja que eu me arrependi e nasci de novo. O arrependimento não é uma única vez. Claro, nós nascemos em pecado, e a partir do momento que o pecado entrou no mundo, por um homem, todos os pecados destruídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Isso é uma verdade. Mas eu não falo só desse pecado, o pecado original, eu falo dos nossos pecados antes de nos convertermos, antes de nos arrependermos, antes de nascermos de novo. A consequência é que se você não se arrepender, não tem salvação. Arrependimento significa viver de forma diferente, reconhecer que está vivendo de forma errada e abandonar aquela vida velha, aqueles hábitos velhos, deixar o velho homem para trás e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O arrependimento, assim como o amor, assim como o perdão, é uma atitude. Diga para a pessoa que está do seu lado: arrependimento é atitude, é uma decisão. A pessoa diz assim: mas eu não estou sentindo, pastor, me perdoar. Você não tem que sentir, você tem que decidir. Eu decido te perdoar. Me perdoa. Ah, pastor, eu não amo mais a minha esposa. Que história! Você decide amar. Eu decido amar a minha esposa, eu vou amá-la. Uma atitude. E Deus derrama amor nos nossos corações todos os dias. Então não é esse negócio de amor acaba, não. Não vem com essa história para mim, nem com o pastor Paulo Silas, Paulo Adelso, que não vai colar, não. O amor não acaba. Pode acabar o Eros, né? O filé, acho difícil também, mas o amor, ágape, o amor de Deus, o sacrificial, acaba. Então muda essa história, essa conversa aqui. Chegar para o pastor, eu quero me separar. Que é? O amor acabou, volta. Não aprendeu nada. Então, queridos, o arrependimento é uma Peraí. Hello, Brasil, Olinda, Pernambuco, Olinda, Jardim Brasil 2. Arrependimento é atitude. Isso, agora é atitude. Eu não quero mais isso e pronto. Eu não vou mais fazer isso e ponto. Eu não quero mais envergonhar o Senhor e ponto. Eu não quero mais ser escravo do pecado e ponto. Eu não quero ser escravo de Satanás e ponto. Eu não quero enganar as pessoas, porque a Deus me engana. O que você faz lá no secreto, no oculto, Deus sabe. O seu pensamento, antes de
dele sair da sua boca, se tornar palavra, Deus já conhece. Então a Deus ninguém engana, a gente engana a gente e aos outros. Amém? Amém. Então eu tenho que reconhecer o meu pecado e querer, eu tenho que desejar ardentemente uma mudança de vida. Eu não posso ser um cristão e viver na pornografia. Eu não posso sair da igreja e entrar no site e ver pornografia. Eu não posso sair do site da pornografia e ir para o culto. Eu até posso fazer isso, mas eu estou sendo hipócrita. Deus sabe quem eu sou. Então não adianta, não adianta. Eu posso estar na igreja, quando eu pastoreava a igreja de Itapsuma, e tinha um presbítero de uma outra denominação que tinha 7 mulheres. A esposa dele me falou, não foi ninguém não. A esposa dele estava na porta da igreja que eu pastoreava e me contou a história. Pastor, está vendo aquela igreja ali cheia de gente? Meu marido é presbítero dali, ele tem 7 mulheres. Ele pode ser presbítero, mas ele vai entrar no céu? Vai não. Vai não, porque a Bíblia diz que não. Cadê o pastor dele que não viu isso? Ele conseguiu esconder de todo mundo tão bem assim. Para não perder o irmão, eu não vou chamar a atenção dele. É isso. É por amor. E o amor também é firme. Amém? Essa palavra aqui é por amor. Não é palavra que enche igreja. Não é palavra que as pessoas vão ficar, né? Tem até alguém dando glória a Deus, eu estou achando muito bom. Mas não é palavra de dar glória a Deus. O pessoal fica calado, fica ali só com os olhinhos, né? Mas é a palavra que vai te levar para o céu. Quer encher essa igreja aqui? Paga 50 reais para uma pessoa que se finge de aleijado ali ficar curado. Paga mais 50 para alguém endemoniado aqui ser liberto. E paga 50 para alguém ficar caindo toda vez que o pastor Adelso pegar no microfone, cair no chão. Ponto. Vai ser gente que vai ficar pendurado aí na laje. Agora prega a palavra de Deus. Nós vivemos os últimos dias, irmãos. E a palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Porque se multiplica a iniquidade. A iniquidade se multiplica. Tem pastor querendo alterar a Bíblia, atualizar a Bíblia. E a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, depois da manhã, semana que vem. A Bíblia é atual. Então, meu irmão, tem que querer mudança de vida. Não dá. Não dá para se converter e continuar vendo vídeos pornográficos, entrando na internet vendo pornografia, tendo 2, 3 mulheres, traindo sua esposa, traindo seu marido, mentindo para as pessoas, enganando as pessoas, roubando as pessoas. Não dá. Ou você é cristão ou não é. Não existe em cima do muro. Vocês sabem da história? Um homem estava em cima do muro e uma piada, né? Um homem em cima do muro e os anjos pulam para cá, pula, e do outro lado estavam os capetas, tudo calado. Aí o irmão chegou e disse assim: por que você não pede para ele pular para o outro lado? Aí ele disse assim: é porque o muro já é da gente. Ou você é sim, ou você é não. O que passa disso é procedência maligna. Ou você é nascido de novo, ou você não é. Ou você é nova criatura, ou você não é. Ou você é um cristão, ou você não é. Ou você está no céu, ou você está no inferno. Não existe meio termo. Aleluia. Pastor, mas esse pecadinho aqui meu é um
pecado de estimação, pastor, eu não posso deixar ele. Então tá bom, vá com o seu pecadinho para o inferno, meu irmão. Vá com o seu pecadinho para o inferno. É o que a Bíblia diz. Aqui não tem, sabe, pastor Deus? Mas lá onde eu pastoreava, tinha umas pessoas que quando fosse morrer tinha que ter 2 caixões. Era um caixão para ela e um para a língua. Porque a língua dela era maior do que ela mesma, entendeu? Então tinha que ser 2 caixões, um para ela e um para a língua. Olha, eu disse, pastor, não sei o que, meu irmão, ela levantou, que subiu, e não sei o que, você olhou e viu aquilo ali, e fala de todo mundo. Você acha que um maledicente vai entrar no reino dos céus? Amado, eu não estou dizendo que você não vai errar e não vai pecar, pelo amor de Deus. Mas nós não temos que viver na prática do pecado. O pecado é um acidente de percurso, não é o meu estilo de vida. Se eu pecar, eu tenho um advogado diante de Deus. E se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar de todo pecado. A palavra diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa-o, presta atenção no que a palavra diz. Aquele que confessa o seu pecado e deixa-o, se arrepende, esse sim será salvo. Não importa o que você fez, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Não importa o começo, importa o fim. O fim é melhor que o começo, a palavra diz. Você pode ter feito o que você, sei lá, o que você fez na sua vida, mas no momento que você ouviu a palavra, se arrependeu, mudou de atitude, nasceu de novo, aquilo tudo ficou para trás. Agora é esse que tudo se faz novo. Você é nova criatura. Amém. Isso serve para quem vai se batizar. Consequências do arrependimento. Eu estou disposto a viver de maneira correta. Libertação da culpa. Por quê? Porque você não vai mais continuar naquela prática do pecado, não vai ter mais aquele sentimento de culpa que não tem nada a ver com arrependimento. Mudança de comportamento. Você sabe como é que a minha esposa se converteu? Pela mudança do meu comportamento, da minha vida. Porque antes de eu me converter, eu prostituto. Quem prostituta é mulher, né? Eu era um prostituto homem. E a gente já estava quase se separando, porque ela não aguentava isso. Mas quando eu ouvi a palavra, eu não queria nem ir para aquele culto naquele dia, mas Deus queria que eu fosse. Quando eu ouvi a palavra, eu saí dali já uma outra pessoa. Eu entrei com algumas toneladas nas costas e saí leve, flutuando naquele lugar. E a minha vida começou a mudar. Aquilo antes que me dava prazer, quando eu ia fazer, me dava um nojo aquilo. Eu não quero mais isso. Jogava no fogo. Eu tinha um livro de São Cipriano e vários livros de espiritismo na minha casa. Eu fiz uma fogueira, botei fogo em tudo. E comecei a me despojar. Mas vamos ver isso lá na frente, tá? Semana que vem. Comecei a me despojar daquilo que não agradava a Deus e a me revestir daquilo que agradava a Deus. E quando você faz isso, você está o quê? Você está se arrependendo daquela sua vida velha e está começando a fazer a vontade de Deus. Amém? Arrependimento é mudança de comportamento. Eu antes agia de uma forma. Eu antes era grosso com a minha esposa. Lembra de onde, pastor Celso?
grosso com o meu filho, era grosso com o meu marido, eu antes era grosso com as pessoas, agora eu sou guiado pelo Espírito, agora eu tenho o fruto do Espírito, que é paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, sobre os quais não há lei. Então, meu irmão, eu posso até uma vez ali, sabe, querer tirar o prego da cruz, mas o Espírito Santo vai falar e eu, Senhor, me perdoa, vou lá e bato o prego de novo. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você, meu irmão. As pessoas que olham para você podem dizer que veem Jesus em você. Vê Jesus em você quando você chega na igreja. Vê Jesus em você na segunda-feira, na terça, na quarta. Vê Jesus em você no trabalho, em casa. Ou será que a gente tem uma capa? Vem para a igreja, bota a capa de crente. Sai da igreja, tira a capa e vive uma vida totalmente diferente. É por isso que tem aquela historinha, né? A criança que diz: papai, vamos mudar para casa, porque na igreja eu sou uma coisa e em casa é outra. Será que as pessoas veem na minha vida Jesus? Faça essa reflexão agora. Responda para você mesmo: será que eu estou refletindo Jesus? Ou estou refletindo apenas uma religiosidade? Eu posso vestir roupa de crente, eu posso vestir uma capa de crente, e as pessoas vão olhar para mim e vão dizer que é crente, mas só Jesus sabe como é que está o meu coração, se eu nasci de novo. As pessoas têm que ver Jesus na sua vida, no dia a dia, no seu comportamento, no seu falar, no seu andar, no seu agir, na sua responsabilidade, na sua pontualidade. Hoje eu cheguei tão cedo aqui que eu disse: meu Deus, será que vai ter culto mesmo hoje? Mas o pessoal da música estava ensaiando, eu disse: não vai ter. Glória a Deus. Ah, porque eu sou acostumado a chegar meia hora antes de qualquer compromisso. Onde nós chegamos no compromisso, fomos os primeiros a chegar. Nem o dono do estabelecimento ia chegar para abrir, a gente já tinha chegado. Honrar a sua palavra. Você é uma pessoa de palavra, que mesmo com prejuízo próprio não volta atrás. Sua palavra realmente tem valor ou não tem valor nenhum? Irmãos, ser cristão é isso, é atitude, é como eu trato meu irmão, é como eu amo meu irmão, é como eu olho as pessoas, como eu trato as pessoas, como eu me comporto. Isso é cristianismo. O resto é conversa, é religiosidade. Tem gente que bota a Bíblia debaixo do braço e parece um desodorante. Mas a palavra tem que estar perto de ti, na tua boca e no teu coração. Diz Romanos capítulo 10. A palavra tem que estar aqui. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia. Não estou dizendo que você não deve andar com a sua Bíblia, não. Eu ando com a minha. Eu estou dizendo que a palavra tem que estar aqui, escrita nas tábuas de carne do meu coração, como diz Ezequiel 36, 26 e 27. Quando alguém pisa no teu pé, qual é a primeira atitude que você tem? Pisar no dele, dar uma lapada, uma mãozada, ou é dizer: ô Senhor, glória, tem misericórdia, Senhor, abençoa, me dá graça, dá um sorriso para aquela pessoa, Deus te abençoe. As pessoas passam no trânsito, xingam você, o que é que você faz? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal.
Ou você vai e xinga também? Meus irmãos, você quer saber qual é o manual do cristão? É o Sermão do Monte. Esse é o manual do cristão, como nós devemos viver. É o Sermão do Monte. E se o pastor Paulo Adelson um dia, assim, quiser, nós poderemos falar sobre ele. Mas vamos continuar. Terminou não, viu? E vamos suportar um pouco mais. Acabou não. Eu quero falar um pouquinho aqui de exemplos da Bíblia, tá? Primeiro, o arrependimento, ele não é. Existem dois tipos de arrependimento. Um que não gera mudança de atitude, e outro que gera mudança de vida, de atitude, de mente. Existe o remorso, digamos assim, falando na linguagem mais compreensível. É o arrependimento por aflição. Eu fico triste porque pequei, porque errei, mas não gerou uma mudança, não gerou um arrependimento, e daqui a pouco eu vou e peco de novo, e continuo pecando. E a palavra diz que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Então, meu irmão, se aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado, esse arrependimento não serve para mim. Eu tenho medo da lei, eu conheço a lei e tenho medo de errar, de pecar por causa da lei e das consequências da lei. Não, esse não é o verdadeiro arrependimento. Não é essa atitude do cristão. O cristão não peca porque ele não tem que esquecer o seu Deus. Ele não peca porque ele não tem que quebrar a comunhão dele com Deus. Porque o que faz separação entre mim e Deus é o pecado. Ele não peca porque ele ama a Deus antes do pecado. Se você disser que o pecado não é saboroso, não é prazeroso, isso é mentira. Se não fosse, não era tentação, não existia tentação. Se a mulher de Potifar fosse uma múmia, não era tentação para José. Devia ser uma mulher muito bonita e formosa, para que ele se sentisse atraído. Mas o que foi que ele fez? Correu na direção oposta. Ela estava lá, ele correu para cá. Mudança de direção, mudança de atitude, mudança de mente. Foi culpado por algo que ele não fez. Mesmo assim ele manteve a sua integridade. Então, queridos, esse tipo de arrependimento que é parecido aí com o remorso, não é arrependimento que produz mudança, que produz vida. Há muitas diferenças. O remorso foca no eu, o arrependimento foca em Deus. O remorso odeia as consequências do pecado. O arrependimento assume a responsabilidade dos seus atos. O remorso busca proteção pessoal. O remorso busca proteção pessoal e o arrependimento assume a responsabilidade dos seus atos. O remorso odeia as consequências do pecado. O arrependimento odeia o pecado e suas consequências. É diferente. Presta atenção. Eu errei isso aqui, bloqueei. O remorso odeia as consequências do pecado. O arrependimento odeia o pecado e suas consequências. Diferente. O remorso culpa os outros. O arrependimento reconhece seu erro. Não transfere para ninguém.
O remorso exige impacientemente confiança e restauração. Arrependimento é paciente no processo de restauração, de relacionamento e confiança. Remorso critica o processo de disciplina. O arrependimento submete-se ao processo de disciplina. Remorso, coração sem mudança que não produz frutos. Arrependimento, coração transformado que produz frutos. Então há uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento. O outro arrependimento, deixa eu dar um exemplo bíblico de arrependimento baseado no remorso, que não produz nada. Judas, depois de trair Jesus, vamos ler lá em Mateus 27, Mateus capítulo 27, do 3 ao 5. Olha o que diz a palavra, pastor Abel. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as pedras de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Aqui você pode ver um exemplo de remorso. Ele sentiu aquela tristeza por ter traído Jesus, mas a tristeza que não gerou mudança. Ele foi se enforcar. Porque se houvesse arrependimento nele, ele ia até Jesus, ele ia procurar o Senhor. Depois ele ressurreto, em algum momento ele se arrependia, pedia perdão, ele ia ser perdoado. Mas ele não se arrependeu. Ele teve um remorso, teve uma tristeza, não mudou de atitude. Pelo contrário, jogou lá as moedas e foi se enforcar. Agora vamos ver exemplos de arrependimento. A palavra arrependimento é aquele coração quebrantado e contrito que Deus não despreza. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Vocês se lembram daquelas orações lá que Jesus mencionou na palavra? De um samaritano e o publicano, é isso? Falava, pergunta o pastor da Bíblia, o pai da Bíblia. É isso, pastor Deus? Era um fariseu e um publicano, né? E o fariseu dizia, batendo no peito: graças te dou, Senhor, porque sempre me ouves. Dou o dízimo de tudo, oro 3 vezes ao dia. Ele estava quase dizendo: eu sou melhor do que o Senhor. Ele estava só faltando dizer isso. E o outro nem ousava levantar a sua vista aos céus, batia no peito e dizia: ser propício assim a mim, Senhor, que eu sou miserável, pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou miserável, pecador. E Jesus disse: qual dos dois subiu justificado? Fariseu ou publicano? O publicano. O fariseu estava dentro da igreja ou não estava? O fariseu tinha cargo ou não tinha? O fariseu conhecia a lei ou não conhecia? Mas o fariseu não nasceu de novo, não se arrependeu. E aquele homem estava ali diante de Deus, confessando o seu pecado e reconhecendo o seu pecado, pedindo perdão a Deus. Aquele homem estava arrependido.
Davi, depois que adultera com Betseba e manda matar Urias. Salmo 51, abra lá. Salmo 51. Glória a Deus. Verso 17. Irmã, a senhora deve receber um prêmio, viu? Porque eu só ouvi glória a Deus da senhora. Mas glória a Deus por isso. Glória. Olha o que diz Davi no Salmo 51, verso 17, depois que ele adultera com Betseba e manda matar o seu marido Urias e toma ela como mulher para si. Olha o que ele diz aqui. Os sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Mas espera aí, volte no verso 10, 51, 10. Vai ficar muito melhor para entender. Olha o que ele diz agora para Deus. Adulterou. Olha aqui para mim, irmão. A própria Bíblia dá testemunho de Davi, diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele cometeu erros, ele pecou? Pecou. Mas ele não tinha prazer no pecado. Quando o profeta Natan olhou para ele e disse: este homem és tu. Olha o que ele escreve aqui, Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires o teu Espírito Santo de mim. O mais importante para o rei Davi não era o seu trono, não era a sua riqueza. O mais importante para ele não eram as suas conquistas. O mais importante para ele era não perder o Espírito Santo, a presença de Deus na vida dele. Porque o pecado faz separação. Sabe quando você peca na mesma hora, você começa a ficar triste. Porque o Espírito Santo que habita em você, ele se entristece. Enquanto você não se arrepender, enquanto você não deixar aquele pecado, enquanto você não mudar de atitude, ele vai ficar entristecido dentro de você. Mas quando você vai lá, confessa o pecado, se arrepende, muda de atitude, aí a alegria volta dentro de você. Tem muita gente que está aqui triste nesta noite. Tem muitos que estão entristecendo o Espírito Santo aqui nessa noite. Você chegou aqui triste sem saber o porquê, e o Senhor está te revelando agora. E eu vou dizer para você: não saia com a mesma tristeza que você chegou. Deixe o seu pecado, confesse esse pecado hoje, se arrependa, mude de atitude, deixe esse pecado e saia daqui renovado, renovada, cheio do Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo bíblico de alguém que se arrependeu realmente. Zaqueu. Abra a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, e eu termino com esse texto. Glória a Deus, aleluia. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, verso 1. Espera aí, capítulo 1. Não. Alguém pode me ajudar? Capítulo 19. Meu irmão, presta a caneta aí, por favor. Alguém dá uma caneta? Pronto, irmão. Por favor. Os dois vão ganhar galardão, né? Daqui a pouco eu vou. Não é de minha prática ficar com nada de ninguém.
Aqui, querida. Muito obrigado. Você pode ir ali, Adelson, porque depois eu vou disponibilizar. Assim como eu estou gravando o áudio dessa pregação. Queridos, olha quem era Zaqueu. Zaqueu era um homem odiado pela comunidade dos judeus. Primeiro, a Bíblia diz aqui que ele era o quê? Ele era maioral, no verso 2. Zaqueu era maioral dos publicanos. Você sabe o que é isso? O povo judeu odiava o publicano. O publicano era o cobrador de impostos. Só que ele não cobrava de forma, além de ele cobrar os impostos, ele não é querido, ele não cobrava de forma justa. Ele cobrava sempre a mais para reter algo para si. Ou seja, ele roubava, passava a mão. E ele era o chefe. Se a pessoa já não gosta do ladrão, imagina o chefe daquela quadrilha. Será que esse camarada vai ser amado? Não vai. Ele era o chefe da quadrilha. Ele era o maioral dos publicanos. Era o chefe de todos eles. Ele era odiado pelo povo. Mas veja que esse homem teve um encontro com Deus. Esse homem se arrependeu. E o arrependimento dele está registrado aqui no verso 8. Olha o que ele diz. Leia, por favor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Em Clementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Olha, Zaqueu era rico, viu? Ele não era só publicano, não, era rico. Primeira coisa aqui, ele tirou do trono o Deus dele, que era Mamon, que era o dinheiro, e colocou Jesus. Ele disse: qual metade dos meus bens aos pobres. Mas não para por aí não. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, porque ele sabia que tinha defraudado, vou restituir 4 vezes mais. E o que foi que Jesus disse para ele? Então Jesus lhe disse: hoje salvação nesta casa. Esse é o verdadeiro arrependimento. Se eu roubei, eu vou restituir todos que eu roubei. Se eu ofendi, eu vou pedir perdão a todos que eu ofendi. Aquilo que você puder fazer para se retratar com alguém, se você se arrependeu, vai e faça. Se a pessoa não lhe perdoar, não é de Deus, mas você vai lá, o coração quebrantado, e pede perdão. Se você roubou algo de alguém, devolva. Se puder, devolva em dobro. Sabe como é que eu aprendi? Eu sei que no meu tempo, já é um tempo passado, meus cabelos brancos me denunciam. Eu aprendi assim: se você pegar um carro emprestado, ele é uma pessoa não parece emprestar nada. Mas se pegar, pegou com o meio tanque, devolve com o tanque cheio. Pegou ele sujo, entrega ele lavado, limpo. Aleluia. Eu aprendi assim. Infelizmente vivemos numa geração que não é assim. Pega o carro emprestado, meio tanque, e ainda devolve ele na reserva. Pega ele limpo e devolve ele todo sujo. Eu espero que não tenha ninguém aqui que tenha feito isso.